semana que passou, intercedendo a Deus por essa semana que começa, esperando que esta seja a última semana de quarentena ou dessa pandemia, mas nós não sabemos. Vamos aguardar e esperar em Deus que seja, né? Para que nós possamos sair dessa quarentena. Essa noite estaremos orando também por isso. Nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite, tendo nossos irmãos Messias e Flávia na direção de cânticos espirituais. Vamos louvar com eles. Irmãos, primeiro cântico que a gente vai entoar aqui chama-se Pão da Vida, né? Está muito relacionado com esse momento da Páscoa e baseado num texto bíblico, né? Então, Pão da Vida, quem quiser procurar aí na internet, né, para acompanhando a gente, seria muito bom. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, Pão da Vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração, recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe adoração. Jesus é digno de louvor. Amém. Tivemos um pouquinho de probleminha aqui, que Lucy bateu no celular e ele caiu, mas vamos continuar. Ainda nesse sentimento de Páscoa, né, de ressurreição hoje, a gente vai cantar agora uma música que chama-se Entre Nós Outra Vez, de Sérgio Lopes,
É uma música bastante conhecida, mas que diz que nosso Cristo não foi vencido pela cruz, mas sim venceu. Foi tão triste ver teu olhar, a dor que ali sentia. Como troca amor, tão grande amor, te gravaram no mato. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu entre nós de outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu entre nós de outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ter uma leitura bíblica do Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 1 a 10. Solicito ao reverendo Danilo para fazer essa leitura da palavra de Deus. João, capítulo 20, de 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa.
Amém, irmão. Vamos ter uma palavra de oração pelo presbítero José Oliveira. Para podermos discernir este culto a Deus que somente a Ti devemos. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos especialmente porque Tu deste Teu Filho, indo ao mundo e depois ressuscitando para que Ele nos desse a vida. Sabemos, ó Deus de amor, que este dia que representa tentação, nos tem dado sabedoria, ó Deus, que possamos continuar procurando fazer a nos caminhos. Te pedimos, ó Deus de amor, que recebas este culto, neste momento, que te prestamos, embora estejamos no templo, na casa física, mas estamos cada um nas pela modernidade, ó Deus de amor, estamos através da internet e te prestando este culto, que tu possas receber nosso coração, em nome do Filho de Jesus Cristo, e te agradecemos. Amém. 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 Louvemos ao Senhor, meus irmãos, cantando o hino 274, dirigido aí pelos nossos irmãos da família Portela. O Salvador na sepultura mais da sepultura sair com triunfo e hoje agora não fica com sede, ressuscite, aleluia, ressuscite. Tomarão precaução com seu sepulcro, foi tudo em comporém para o reter, da sepultura sair, com triunfo e glória. Ressuscitou, vencendo a seu poder, hoje agora tudo fica com você. Ressuscitou, aleluia, ressuscitou. O grande vencedor, eis as primícias, dois santos que amém, ressuscitarão, da sepultura sair, com triunfo e glória. Ressuscitou, vencendo a seu poder, hoje agora tudo fica com você. Ressuscitou, aleluia, ressuscitou. Meus irmãos, a mensagem desta noite está baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos de 57 ao capítulo 28, versículo 15. Nós lemos assim: Ainda à tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos
ele pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No final do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Amém. Queridos irmãos, o evangelista Mateus descreve a morte do Senhor Jesus em seu evangelho. Na leitura que fizemos dos capítulos 27, 45 a 56, informando-nos uma particularidade. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Os versículos 27 a 61, no mesmo capítulo lido, vai nos dar algumas informações muito importantes. Primeiro, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus e o sepultou em um túmulo novo que lhe pertencia. Segunda informação, que em frente da sepultura
achavam-se Maria Madalena e a outra Maria. Quem era essa outra Maria? O texto paralelo, Marcos 15, 47, vai identificá-la como Maria, a mãe de José, portanto, esposa de Alfeu. Por que eles estavam ali? Certamente, porque era costume de alguns parentes ficarem durante algum tempo em frente à sepultura, pois às vezes o morto poderia dar sinal de vida. Também porque queriam identificar bem o túmulo, porque pretendiam voltar para embalsamar o corpo do mestre. Mas acontece que elas não ficaram ali o tempo todo. Tanto que no capítulo 28, versículo 1, nós lemos: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De todos os evangelhos, somente Mateus registra o episódio da guarda do sepulcro. Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim será o último embuste pior do que o primeiro. Pilatos atendeu ao pedido e mandou montar guarda ao sepulcro, selando a pedra, deixando ali a escolta, o grupo de soldados. Também somente Mateus vai nos registrar o suborno dos guardas. Alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes o que sucedera, ou seja, a ressurreição. Reunindo-se eles, quem? Os sacerdotes, em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, ou seja, até enquanto Mateus estava escrevendo o seu evangelho. Irmãos, estas passagens, tanto o texto próximo como o chamado texto remoto, aplicando os princípios da hermenêutica sagrada, de que para se interpretar um texto bíblico é necessário abrir a Bíblia em leque, ou seja, observar o que vem antes e o que vem depois do texto, vai nos lançar luz sobre o episódio da ressurreição, cuja narrativa encontra-se em todos os evangelhos e não somente nos sinóticos, conforme a leitura que o reverendo Danilo fez no início, lá em João, capítulo 20. Primeira coisa, Marcos vai dizer passado o sábado. Mateus, em sua narrativa, diz no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Lucas diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada. E João escreve, no primeiro dia da semana. Vemos, portanto, que a ressurreição se deu no início do primeiro dia da semana, em nosso horário, a partir das primeiras horas, ou seja, 6 horas da manhã, uma vez que os judeus contavam o dia a partir desse horário, sendo esta a primeira hora. Os irmãos estão lembrados que na crucificação,
Quando fala a hora sexta, era 12 horas. E a hora nona em que Cristo morre, às 3 horas da tarde. A ressurreição foi sobrenatural, combinada com fenômenos naturais, porque a Bíblia diz que Deus ressuscitou a Cristo. Vejamos o texto bíblico. Houve um grande terremoto, versículo 2. Esse terremoto foi causado por um anjo do Senhor que desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Portanto, 4 atitudes do anjo. Uma, desceu do céu. 2, chegou-se aonde? Até lá, o túmulo. 3, removeu a pedra. 4, assentou-se sobre ela. O evangelista diz que o aspecto do anjo era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Por isso mesmo, os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Versículos 3 e 4. A narrativa é quase que totalmente repleta somente de ação divina. Já a ressurreição é, de fato, somente uma ação divina. O único objeto humano é o corpo de Jesus. Os objetos naturais são o túmulo, a pedra, os lençóis de linho e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ainda podemos notar os fenômenos da natureza, o terremoto e o relâmpago. Lendo a narrativa da ressurreição nos 4 evangelhos, teremos construir uma ordem mais ou menos assim. 1. As mulheres Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Salomé dirigem-se ao sepulcro. 2. Ao chegarem elas, ou talvez pouco antes, desceu o anjo. O Senhor ressuscitou e os guardas caíram por terra como que mortos. 3. Pouco depois disto, o mesmo anjo que aterrorizara os guardas para com as mulheres que haviam chegado à cena. 4. As mulheres encontram a pedra rolada para um lado e Maria Madalena volta a fim de contar aos discípulos. 5. Pedro e João, ao receber a notícia, vão ao túmulo, examinam-no e se vão embora. 6. Maria Madalena volta à cena da ressurreição, chorando, ainda duvidosa. Então, vê os 2 anjos e o próprio Senhor Jesus. Depois era enviada a avisar aos demais discípulos. 7. Maria, mãe de Tiago e José, retornou com as outras mulheres ao sepulcro. As mulheres veem os 2 anjos e, ao receberem a mensagem, saem à procura dos discípulos, mas, ao encontro delas, sai o próprio Senhor Jesus. Lógico que esta ordem que nós colocamos aqui é uma arrumação feita da leitura dos 4 evangelhos. A ressurreição de Cristo é, portanto, meus irmãos, o grande alicerce da história da igreja cristã, que torna diferente a nossa fé das demais religiões. Porque nós cremos num Cristo vivo. Ele ressurgiu, ele está vivo. Adoramos o Senhor vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, conhecida como a Catedral da Fé Cristã, referente-se ao Senhor Jesus, afirma: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25.
A conexão entre a morte vicária do Senhor Jesus e a sua ressurreição sempre formaram a base da pregação da igreja desde os seus primórdios. Escrevendo sua primeira carta aos crentes de Corinto, Paulo emprega todo o capítulo 15 para falar sobre a ressurreição de Cristo, dos que dormirem em Cristo e da aplicação prática às nossas vidas. Em sua narrativa, ele afirma: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E os que dormiram em Cristo pereceram. 1 Coríntios 15, 14 e 18. Mas para fazer essa afirmação, ele primeiro diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele continua: e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormiram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. 1 Coríntios 15, 3 a 8. A ressurreição é assim, irmãos, o brado de vitória. Os poderes do mal não poderiam reter a Cristo. Era impossível que o Senhor Jesus, o Deus conosco, sendo Ele Deus, fosse vencido. Nem a morte poderia vencê-lo. Nem mesmo o túmulo escavado na rocha poderia detê-lo. Eis a razão, porque nós podemos exercitar a nossa fé, a nossa confiança plena em Deus, e cantar: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, e seu poder agora pode a todos vida conceder. Ressurgiu. Aleluia. Ressurgiu. Da sepultura saí, o triunfo e glória reduziu, vencendo a morte pelo poder. Pode agora conduzida por ressuscitei, aleluia, ressuscitei. Pastor, seu microfone estava desligado. O senhor pode repetir, por favor? Teremos uma palavra. Está ouvindo agora? Agora sim. Palavra de oração para nossa irmã Ana Maria. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta oportunidade, Pai, que Tu nos concede, Pai, de te cultuarmos, mesmo, ó Deus, em nossos lares, mas, ó Pai, nós sabemos que Tu és presente em nosso meio. Tens, ó Deus, mostrado a Tua misericórdia, Senhor, Teu grande amor. Tem dispensado, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, Senhor, das Tuas benignidades, da Tua bondade, Senhor. Sentimos isso a cada dia de nossas vidas, a cada amanhecer e a cada anoitecer. Te rendemos louvor, Pai, toda a honra, toda a glória, porque sabemos que não há outro Deus além de Tu. E, ó Deus, nesse momento, ó Pai, colocamos diante do Teu altar, Senhor, a nossa nação. Que Tu possas, ó Deus, tomar em Tuas mãos, Senhor,
e cumprir, Deus, todos os teus desígnios, nos ajudando a cada dia, Senhor, a estarmos com os nossos corações em contrita comunhão contigo, Senhor, para conhecermos e aprendermos mais de ti. Que estes momentos, Senhor, que estamos vivenciando, ó Deus, nesse grande presente, possa ser de aprendizado, Deus, para que possamos nos tornar uma igreja mais santa, uma igreja vivificada pelo poder do teu Santo Espírito, ó Deus, uma igreja melhor, para que, ó Deus, possamos fazer aquilo, ó Pai, que tu espera do teu povo, proclamando, ó Deus, o teu evangelho de transformação, de libertação, àqueles que ainda não te conhecem, Pai. Continua conosco, nos fortalecendo, nos ensinando e nos capacitando, para que sejamos, Senhor, verdadeiramente servos melhores diante dos teus olhos a cada dia. É no nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. 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 E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e poder do Espírito Santo do Senhor, seja sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe.